Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos terminar o Credo Apostólico. Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Deus queria que o mundo fosse um lugar sem pecado. Ele desejava um mundo de paz e harmonia. Mas alguma coisa destruiu esse plano. Foi o pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram e colocaram o pecado no mundo, a humanidade inteira tornou-se pecadora. E qual é a consequência do pecado? A resposta está em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a separação, a morte. Por isso, o pecado traz desânimo, tristeza e dor. Nascemos pecadores, mas não precisamos morrer no pecado. Quando o pecado entrou no mundo, Deus começou a executar o seu plano para fazer com que o homem e a mulher pudessem voltar a ter comunhão com Ele, voltar a viver. Primeiro, Deus escolheu um povo. Depois, criou uma lei para o povo seguir. Mas essa lei foi suficiente para o povo se afastar do pecado? Vamos ver em Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vamos explicar para vocês o que significa esses versículos. A gente vai precisar de 3 coisas. Seria lama, espelho e água. O pecado nos marcou e nos sujou, como a lama. Vejam o rosto desse menino. Ele está todo sujo, mas ele não consegue ver isso. Ele precisa usar o espelho para ver o que estava errado. É assim que a lei funcionou. Ela mostrou o pecado, mostrou que o povo erra, mas não fornecia a solução para o erro, para o pecado. A gente não pode usar o espelho para lavar o rosto, não é? Na verdade, precisamos da água. Somente a água pode tirar essa sujeira. Do mesmo modo, somente Deus, por intermédio de Jesus, pode remover nossos pecados, nos redimir nossa culpa por já termos nascido pecadores. E mais, pode nos ligar novamente a Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Vamos ler primeiro João 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Cristo nos fez chegar novamente a Deus, por intermédio de Jesus. Mas isso não significa que nunca mais vamos pecar. Ainda teremos vontade de pecar, pois o pecado continuará em nós. Então, o que devemos fazer? Trancar-nos dentro da nossa casa? Ir para uma ilha deserta? Não ver ninguém? Não, isso não vai adiantar muita coisa. Porque enquanto nos esforçamos para fazer a coisa certa, alguém está trabalhando contra nós. Vamos ver quem está contra nós. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. Ou seja, sejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Por que será que Pedro compara o diabo a um leão que está solto, tentando nos devorar? É porque o diabo é sempre sorrateiro.
quando nos tenta, ele pode nos amedrontar com a sua força. Pedro deixa claro que nós temos um inimigo, o diabo, que está tentando dificultar as coisas para o nosso lado. Ele quer que nós fracassemos, que pequemos, porque assim, quando pecarmos, podemos pensar: já que eu pequei mesmo, posso pecar o quanto eu quiser, porque desse jeito eu estou me sentindo bem. Mas isso é a mais pura mentira. É a estratégia do inimigo para nos levar a pecar. Mas Pedro mesmo nos diz como devemos responder ao diabo. Devemos resistir, pois assim ele fugirá de nós. Enquanto o diabo está à nossa volta, existe alguém que está dentro de nós. Vamos ver quem é em 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é ele que fica dentro de nós. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, é ele quem nos ajuda a resistir ao pecado e ao inimigo e nos mantém forte em Deus, mais do que vencedores. Nós vamos pecar até o fim da nossa vida, mas o Espírito Santo nos convence que pecamos e nos lembra da graça, do perdão e da salvação em Jesus. E nós podemos perder a salvação? Paulo responde isso em sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele pergunta: quem nos separará de Cristo? O sofrimento, a dificuldade, perseguição, fome, pobreza, perigo, a morte. Alguma força lá de cima? Ou alguma lá de baixo? Em todo o universo, nada pode nos separar do amor de Deus. Somos de Deus para sempre. E assim termina o credo apostólico, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Você tem certeza da sua salvação? Vocês podem declarar como a última parte do credo que diz que cremos na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Se vocês realmente receberam o Senhor Jesus como Salvador e querem viver para agradar-lhe, então, amigos, celebrem. A salvação de vocês está mais do que garantida. E ouçam bem, nada pode tirá-la de vocês.